pelo amor de Deus, eu não quero defender os governadores do Rio, né? Seria um suicídio pra mim. Deixo isso pro Lula e pro Flávio defenderem. Eu não vou defender governador carioca. Mas não dá pra um governador fazer isso, porque tem que ser um presidente que vai passar uma mudança nas leis penais. E aí você consegue fazer a entrada na favela, montar bases na favela, e aí você começa a desfavelizar. Só que aí você... Sobre policiamento, sua ideia é integrar a favela ao bairro e o batalhão da área policiar, ou instalar um efetivo permanente nas favelas retomadas, como as UPPs? O problema da UPP, a UPP fez uma retomada. Você vivia no Rio na época do UPP, certo? Então houve a tomada, tiraram o crime organizado de início, instalaram uma base permanente. Só não chegou o resto. Não chegou o resto. E assim, pra você destruir o crime, você precisava aumentar as penas, fazer presídio, fazer o ciclo completo e desfavelizar. O problema é que um governador não consegue fazer isso, e nenhum governador iria conseguir fazer isso. E eu não, pelo amor de Deus, eu não quero defender os governadores do Rio, né? Seria um suicídio pra mim. Deixo isso pro Lula e pro Flávio defenderem. Eu não vou defender governador carioca. Mas não dá pra um governador fazer isso, porque tem que ser um presidente que vai passar uma mudança nas leis penais. E aí você consegue fazer a entrada na favela, montar bases na favela, e aí você começa a desfavelizar. Só que aí você alterou as penas para membros de facções, e alterou as penas para roubo, furto. Você muda o sistema de incentivo para o cometimento de crime, e aí você começa a falar, ok, eu tô desfavelizando. E aí você tem que vir com um projeto muito sério de desfavelização, um projeto de urbanização. Sabe como você resolve a pessoa que realmente sofre da escala 6x1? Tendo um emprego perto dela. Em geral, essa pessoa no Rio vive na favela. Em São Paulo, ela vive na periferia. Como é que eu resolvo isso? Eu tenho que criar zonas econômicas especiais voltadas para as comunidades periféricas, para eu fazer a instalação de empresas nesses lugares. Então, se eu começo a verticalizar algumas favelas, eu abro espaço. As pessoas estão morando verticalmente e abro espaço para eu colocar empresas. Eu tenho que montar um polo empresarial com contratação, com que tenha, vamos dizer, mão de obra intensiva. Vou dar um exemplo. Call center, um exemplo que ainda tem. Você pega setores, serviços, pega os próprios prestadores de serviço que estão instalados na favela e coloca ali. E aí você cria uma zona econômica especial para fazer o emprego ficar ali e manter as pessoas ali. E você fazer coisas que atraiam pessoas de fora para irem até lá. E aí você cria uma dinâmica em que a pessoa não precisa pegar 10, vai botar 3 condições para ir de um lugar para o outro. Você faz a pessoa ter uma vida próxima, ela tem um senso de comunidade, de pertencimento e emprego ali. E aí você tem que urbanizar e entregar para aquela pessoa uma dignidade, que é a seguinte: não é que apenas vai ter uma base policial. Se o cara for fazer um pancadão lá, o cara vai preso. Se a pessoa jogar lixo na rua, ela vai tomar multa, e se fizer isso 2, 3 vezes, vai presa. Se a pessoa pichar a casa do outro, ela vai presa. A pessoa tem que entender que ela se tornou parte de uma civilização. E que agora ela vai ser respeitada e ela vai ter direitos e deveres, como qualquer cidadão. E aquela pessoa quer ter o direito e quer ter o dever. Quando uma pessoa... As pessoas humildes que estão na favela, elas são muito religiosas em geral. As igrejas evangélicas estão presentes. Quem que ela vai na igreja? Ela vai lá para ter direito? Sim, ela vai acima de tudo para ter dever. Dever com a comunidade, dever com Deus. Vai ter, vamos dizer, certos comportamentos. Desde a rotina de ir pra igreja até abdicar de certos comportamentos carnais e tal. Então a pessoa quer deveres. A pessoa quer autodisciplina. E ela quer ver o resultado disso na vida dela ao redor. O bairro dela tem que refletir isso. Então a desfavelização, naturalmente, passa por esse processo, mas não vai acontecer sem eu alterar as leis penais. Fato, não vai. Tem que vir de cima, tem que vir do governo federal. Haja problema, hein? Porra, alterar a lei penal.